Oi para você, seja muito bem-vindo ao Resenha de Artilheiro. Chegamos por aqui, esse é o nosso encontro para falar sobre o esporte cearense. Claro, estamos ao vivo na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e também simultaneamente na FM Fortaleza 90,7. Eu sou Carlos Henrique Costa, nesse mês de agosto estarei substituindo ou insubstituível João Paulo Quintela, que está de férias, curtindo muito mais que a gente, está aí fazendo suas viagens e tudo mais. Estou aqui ao lado do Hugo do Vale, nosso companheiro de sempre, para falar de muito futebol, muito esporte. E antes de dar o seu bom dia, só aqui em nome da acessibilidade, fazer aqui minha autodescrição. Sou homem alto, de camisa preta, calça cinza, tênis branco e não menos importante de barba. Hugo do Vale, seja bem-vindo. É isso, bom dia, seja bem-vindo, Carlos Henrique Costa, que também faz parte do time aqui do Resenha de Artilheiro, e desejar tudo de bom, que descanse em paz aí, descanse em paz. Calma, rapaz. Que é isso? O cara tá no primeiro dia de férias, o cara já tá de férias, já coloca um descanse em paz é complicado, né? Descanse com muita energia, né? Tá certo. Principalmente com a Malu, que é a neta do João Paulo Quintela, que faz sucesso nas redes sociais, mandar um abraço para ele. A gente vai tocando aqui o Resenha de Artilheiro, né? Falando que também não sou alto, mas sou baixo, tô de calça preta, camisa verde, olhos castanhos, branco, tô de sapato preto e pronto para poder a gente falar sobre o melhor do esporte cearense. Vamos começar falando de Série B, Hugo? Bora. Porque a gente já tem jogos esse fim de semana, né? O Ceará joga aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pedir para os nossos companheiros colocarem aqui a tela, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Até pedir desculpa o nosso companheiro do teleprompter, mas é isso, classificação da Série B. Vamos começar falando da classificação. Primeiro, porque o Ceará, ele está aqui nessa parte de baixo da tabela, até pedir para eles encherem tela, porque o Ceará ele está nessa parte de baixo da tabela, na 16ª colocação, mas a gente tem uma pontuação bem próxima ali desses primeiros times fora da zona de rebaixamento, né? O Cuiabá, que está logo acima, tem o Náutico com 26 pontos. Então, uma vitória do Ceará nesse duelo desse fim de semana já consegue dar um salto importante na tabela, já passa aí pelo menos dois adversários, que é o Cuiabá e o Náutico, o Hugo. Então, um resultado que pode ser extremamente importante para o Alvinegro de Porangabuçu, né? Com certeza, né? Essa rodada já foi muito boa, a vitória do Ceará sobre a equipe da Ponte Preta, né? Muita gente falando a respeito de que foi um adversário fraco e tal, mas Série B é isso. A gente não vai ter ali nenhum tipo de time que está se sobressaindo. Sim. Já tivemos 8 líderes, né, nessa Série B. Só atualizar aqui um pouquinho, ó, a distância e a diferença ainda ficou melhor para o Ceará, porque o Londrina já tem 21 jogos, tá? Ele perdeu na rodada, então não conseguiu se aproximar do Ceará, tá? Então a gente tem essa diferença, né? Todo mundo já com 21 jogos e faz com que esse jogo contra o Cuiabá seja mais importante ainda, porque a gente observa, tá acima do Ceará, 1 ponto, né? Então a vitória é determinante para o Ceará chegar aos 28 pontos e mais do que isso, deixar ali o Cuiabá também atrás do Ceará e já com a diferença que se ganha de pelo menos 2 pontos. Então é uma diferença considerável para um time onde muita gente estava falando já em zona de rebaixamento, Série C, se preocupar para não ser rebaixado, tem que fazer quantos pontos no segundo turno. O Ceará tem que trabalhar, a verdade é essa, e vem trabalhando, essa é a verdade. O Daniel Paulista tem ali pouco mais de 5, 6 jogos à frente do Ceará, já conseguiu trazer uma cara muito bacana, uma empolgação para o time também e a oportunidade de fato para os jogadores de base, né? A gente vê aí o Júlio se sobressaindo nos últimos jogos, o Mel que deu uma segurada, o João Gabriel, que para mim é o melhor deles, né? O mais regular de todos eles. Tem uma diferença em relação ao Daniel Paulista aos outros treinadores, inclusive o Moza que passou, que ele está contando pelo menos com muitos desfalques, principalmente na zaga, né? Será que vem improvisando o Júlio César na zaga, mas vai ter de volta aí pelo menos o Luizão, vai estar à disposição, o Éder também vai estar à disposição, será vai ter a zaga novamente. Acho que o Júlio vindo para a volante, isso vai ajudar muito, porque ele protege muito bem a zaga, fora que ele libera um pouco o João Gabriel, que tem essa característica de ser um segundo volante, pisa um pouco na área e ajuda os meio-campistas e principalmente os extremos, que o Ceará também teve esse ganho dentro da competição. Um time de muitos meias, mas inclusive já negociou, o Juan Alano já está no Sport, estava no Ceará, não foi muito bem utilizado como meia, mas já saiu, o Ceará está com outra cabeça no Cuiabá. Perspectiva de público muito boa. Sim, né? A gente falava sobre isso, né? Dá para superar o jogo da Ponte. Dá para superar o jogo da Ponte. Segundo o clube, já vamos com mais de 15 mil ingressos, né? Ou 15 mil pessoas confirmadas para o jogo.
contra a equipe do Cuiabá, que é amanhã, às 4 horas da tarde, horário fantástico, na Arena Castelão, que também é um palco gigante, e acredito que seja a continuidade do que o Ceará precisa, para pensar primeiro em sair dessa segunda página, né? É palmo a palmo, né? Não é Fórmula 1 não, mas é mais ou menos isso, para vir para a primeira página e aí pensar no objetivo que sempre foi desde o início, até porque o Ceará era tido e havido como favorito. A gente ainda vai falar muito do Ceará, mas antes, meus amigos, vou pedir aqui para colocar no telão nosso amigo Alisson de Queiroz, que vai trazer as informações do Alvinegro de Porangabuçu. Alisson, muito bom dia para você. Esse é bom, hein? Ótimo dia, meu amigo Carlos Henrique. Pois é, o Ceará finaliza a preparação com foco no Cuiabá nesta sexta-feira, véspera do duelo que acontece no sábado, às 16 horas, na Arena Castelão. Confronto válido pela 22ª rodada da Série B, diante do Dourado. A expectativa é de casa cheia na Arena Castelão. Até a última parcial divulgada pelo próprio clube, 12 mil pessoas confirmadas, mas estima-se e trabalha numa tese aí de pelo menos 30 mil pessoas devido aos últimos jogos do vovô. E para o confronto, o técnico Daniel Paulista deve manter a espinha dorsal da equipe que vem atuando e buscou as 2 vitórias dentro da competição, retornando à zaga titular depois de cumprir suspensão, Éder e Júlio César. Em 6 jogos sob o comando do técnico Daniel Paulista, o Vozão soma 2 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. Atualmente é o 16º colocado com 25 pontos, 1 a menos que o próprio Cuiabá, ou seja, confronto direto na Série B. E este time do Dourado vem de um empate contra o Fortaleza, mas o momento não é bom. Já não vence há 5 rodadas na competição nacional. Vale destacar que o Eduardo Barros deve manter a equipe base que atuou contra o próprio Leão na última rodada. Continuando com baixas importantes no ataque, Fábio Gomes, recém-chegado, continua de fora por lesão, e o Alain Pereur, zagueiro experiente da equipe. Por falar nisso, tem o 3º melhor desempenho na competição em relação ao setor defensivo, menos vazado, apenas 16 gols sofridos, apesar de ter o 3º pior ataque do campeonato. Alguns números para o vovô ficar de olho neste Cuiabá. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para todo mundo ligado no Resenha de Artilheiro. Sextou, Alisson de Queiroz, muito obrigado pela sua participação. E antes da gente comentar ainda mais sobre o Ceará, pedi para colocar aqui um trechinho da entrevista coletiva do Júlio, que o Hugo muito bem falou sobre a expectativa para esse jogo. Solta aí. Eu sei que o momento que o Ceará tá passando precisa da gente, está precisando da gente, e a gente está disposto e a gente está pronto e preparado para fazer o possível para ajudar o Ceará, entende? Mas sobre isso da base, a gente tem a cabeça blindada, boa, para fazer o melhor dentro do campo, para ajudar o Ceará. Pesa para esses caras ser da base ou não? Como é que você vê? Cara, eu tenho comigo, né, um pensamento que é bem diferente do que os últimos anos muita gente vem falando, né? Não vamos botar o garoto que senão queima, né? Não é a hora, vamos esperar um melhor momento. Eu acho que não. Principalmente o Júlio, como entre outros jogadores que já passaram pelo Ceará. Quando você começa na base, e aí quem tentou jogar futebol também sabe, você entra ali 13, 15, né, 17, e você vai galgando chegar no profissional. Aí, pô, tu chega no profissional, tu não tem uma chance. O clube te empresta, e principalmente quando você empresta, com todo respeito, a um clube que não tem o tamanho do Ceará, ou pelo menos não é igual ao Ceará, você fica tipo que desvalorizado, pelo menos para mim. Agora, quando você pega um menino desse do 17 para o 20, o menino tá ali já pronto para servir ao Ceará. Você coloca ele no banco e já começa a dar oportunidade, cara, eu acho que não existe motivação maior. Porque tudo aquilo que você caminhou e que, ó, cara, são 2 anos, só que do 17 para o 20 são mais 3 anos. Não é todo mundo que consegue ter a cabeça legal e se segurar para ver se entra no profissional. Então, quando ele entra no profissional e ele tem a chance dele, principalmente o Júlio e o Melk, né, eles levam para o profissional as suas características. Tem muito do futebol brasileiro hoje que a gente está perdendo, porque o cara vai até o 20 numa característica, por exemplo, de drible, que é uma coisa que hoje a gente sente muita falta, né? O tal do X1, que passou a ser até uma referência dentro do Ceará. O Ceará começou a fazer esse tipo de trabalho de X1, inclusive, né? Para poder manter a característica. Porque quando sai daqui, vai para fora do país principalmente,
os caras robotizam o cara, né? Com aquele negócio de 4-4-2, 5-3 não sei o quê. Não sai da sua posição. Enfim, então eu acredito que é um peso, tem aquele frio na barriga porque você está jogando no profissional, na torcida do Ceará, que muitos dele, inclusive vi uma reportagem legal, o menino aquecendo, ele cantando todas as músicas da torcida organizada do Ceará. Então assim, mas ele leva para o campo essa disposição. Então se ele consegue fazer esse trabalho, e aí faz parte do clube também, que está fazendo muito bem, cabeça para colocar a concentração dentro do campo, dá esse resultado. O Júlio vem sendo o destaque do Ceará os últimos 3 jogos, não só fazendo gols, mas dando assistência e principalmente, né, abrindo espaço, que é o que hoje o futebol mais precisa, porque está muito truncado. Então, quando você tem um jogador que dá o drible, já se livra de um marcador, você já abre espaço para os outros receberem, para poder ter a condição de fazer o gol. Vamos seguir falando de Série B do Campeonato Brasileiro, pedir para colocar aqui de novo na tela, só pedir desculpas aí, porque eu estou voltando um pouquinho. Coloca a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, por favor, para a gente comentar, meus amigos, sobre a situação do Fortaleza, porque o Fortaleza está ali naquela parte de cima da tabela, graças a essa sequência do Paulo Autuori de frente ao Tricolor de Aço, que não conseguiu, obviamente, engatar uma sequência de vitórias, mas de melhores resultados que o Thiago Carpini. Como é que você vê essa evolução, Hugo? Cara, na verdade tem a participação do Paulo Autuori, mas a gente não pode esquecer do Carpini. Claro. É bem verdade que assim, ele não agradou, ele não ia agradar, até porque a torcida do Fortaleza está muito acostumado com treinadores que são muito mais ousados. Né? O que pedia o Fortaleza e o que transformou o Fortaleza nacionalmente foi um time ousado, um time propositivo, um time que tinha o Vojvoda, até então desconhecido, mas colocou um time com desconhecidos também para poder chegar a 4º colocado no Campeonato Brasileiro, por exemplo. A gente está falando de Série A. Então, quando você traz o Carpini, que é outro pensamento, é outra forma de jogar, a torcida vai ficar meio que receosa, e é como estava. O Carpini atingiu todas as metas que o Fortaleza precisava para esse ano, inclusive a da Série B, porque ele estava sempre entre os 6. É bem verdade que a gente acabou ficando um pouco exigente, né? E principalmente o torcedor do Fortaleza, que precisa refletir sobre isso. Mas o Carpini deu um amparo para esse time. Ele só se perdeu, acho, que na hora de ele escolher algumas posições para serem substituídas. Sim. Ou então para poder tirar alguns jogadores que já estavam fixados em suas posições. E eu acho que ele acabou perdendo jogos importantes. E foi por isso que ele acabou saindo, a diretoria entendeu. Com a chegada do Autuori, você ganha essa representatividade de ter um cara campeão do mundo no banco de reservas e principalmente no vestiário. Quando o jogador olha para o Paulo Autuori, é diferente de olhar para o Carpini, por mais que o Carpini também tenha uma representatividade. O nome do Paulo Autuori pesa. Né? E o Paulo Autuori também vem cometendo alguns vacilos, né? Alguns vacilos, inclusive iguais ao do Carpini. Por exemplo, a lateral esquerda, se o Fuentes não tivesse se machucado, e aí a gente não torce por isso, mas ele acaba ficando machucado, ele seria o titular da posição e ele não vem rendendo. Como é que você tira o Mucuri, que para mim é o melhor defensor do Fortaleza nesse momento, inclusive atacando, para optar por um jogador que é mais defensivo, onde o Fortaleza não necessita tanto. Chamando o adversário, obviamente, para... Já que tem uma linha de 3 zagueiros que jogava sempre, ou então um volante que fica muito ali à frente da zaga. Então, a gente espera que ele mude esse pensamento e faça com que o Fortaleza caminhe. É 3º colocado já, como a gente está vendo aqui na tabela. Então, o Fortaleza tem tudo para manter essa pegada e nem precisar ir para o play-off. Né? Ser ali o 1º ou 2º, que foi o pensamento da gente. Isso não é arrogância, é aquilo que se colocou para que o Fortaleza investiu, até porque ele está saindo de uma Série A, chegando na Série B, e ele ainda tinha muitos jogadores de alto valor. Hoje caiu um pouco, devido a essas negociações que foram feitas, mas mesmo assim, o elenco do Fortaleza é muito forte, muito valioso financeiramente, mas muito bom também tecnicamente. Vamos ver como é que está esse panorama do Tricolor de Aço. A Fernanda Barrocas traz as informações agora para a gente. Pode soltar. O Fortaleza quer o torcedor mais perto nesta reta decisiva da Série B e, para aumentar a média de público, o clube lançou a campanha Fechados até o Fim, que vai dar 3 meses de sócio-torcedor de graça para quem estiver presente em todos os jogos restantes do Leão como mandante da competição. A promoção vale para sócios e também para quem comprar ingresso. E quem for aos jogos ainda concorre a sorteios de uniformes
oficiais. A iniciativa acontece justamente em um momento em que cada ponto pode fazer diferença na briga pelo acesso. O Fortaleza é o terceiro colocado com 35 pontos e tem pela frente uma sequência pesada. Dos próximos 4 adversários, 3 estão entre os primeiros colocados: Juventude, Criciúma e Operário. O primeiro desafio é contra o Juventude, segundo colocado, que tem 3 pontos a mais que o tricolor. E para encarar essa sequência, o Fortaleza terá que lidar com algumas baixas importantes. Juan Miritelo e Luiz Fernando estão suspensos, enquanto Ronald e Luca Prior seguem no departamento médico. Gabriel Fuentes também não joga mais nesta temporada. O lateral sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo e vai precisar passar por cirurgia. A previsão é de aproximadamente 9 meses de recuperação. Miritelo, aliás, também deixou uma preocupação além da suspensão. A expulsão contra o Cuiabá foi a 6ª do Fortaleza nesta Série B. O número coloca o tricolor entre os times mais indisciplinados da competição. O atacante argentino é quem mais recebeu cartões vermelhos pelo clube. Já são 2 somente na segundona. Mesmo com os problemas, o Fortaleza chega à sequência decisiva em terceiro lugar, beneficiado pelos tropeços dos concorrentes na rodada passada. Agora o desafio é manter o aproveitamento e se aproximar cada vez mais dos 2 primeiros colocados na tabela, que garantem o acesso direto à Série A. É isto, e dentro desse panorama aí do Fortaleza, a gente vai ouvir o que disse o meia Rodriguinho em entrevista coletiva antes dessa partida tão importante contra o Juventude, que acontece nesse sábado no Alfredo Jaconi. Pode soltar. Vai ser um jogo difícil, mas que a gente tem que dar o nosso melhor e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos de lá, mesmo sendo um jogo muito difícil, né, igual o senhor me falou. E enquanto a questão dos jogos fora de casa, né, que a gente vai ter uma sequência aí bem pesada, mas a gente não tem que pensar nisso, jogo fora de casa, não. Temos que ir lá e dar o nosso melhor e buscar os 3 pontos. Concordo plenamente. Tem que pensar que jogo, seja dentro de casa ou fora de casa, tem que ir lá e buscar a vitória, né? Cara, o pensamento sempre é esse, né? Essa história de a gente ganhar em casa e buscar um ponto fora, ela é clichê, mas você tem sempre que estar buscando os 3 pontos para poder se garantir logo, principalmente agora que a Série B só tem 2 garantidos, né? Fica o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto para fazer um playoff final, para poder ver quem é que passa. Então, mais do que nunca, essa história de jogar fora, achando que está em casa, ela que tem que prevalecer. Porque em casa você já tem o apoio do torcedor, né? Já tem o campo que você já conhece, clima que você já tem, né? A estabilidade está dentro da sua cidade, não precisar de viagem e tal, tudo isso que conta. Então, assim, Fortaleza precisa melhorar muito nesse quesito, né? Que não vem bem. E isso o Fortaleza vem conquistando, que é como a gente falou agora há pouco. E o Rodriguinho, só fazer um adendo em relação a esse jogador, que teve no Ceará no ano passado e não foi muito bem utilizado. Né? Acabou saindo do Ceará, contratado pelo Fortaleza. Parece que encontraram a posição dele, né? Ele jogou até de ala no lugar do Mailton, jogou muito bem, depois entrou no meio campo, né? Como um jogador do meio para frente, mas ajudando ali na recomposição. E hoje já se encontrando ali do lado esquerdo, como se for um extremo, né? Pelo lado esquerdo, substituindo o Pedro Henrique, que está suspenso, que inclusive é a última partida que ele cumpre de suspensão. E aí o Rodriguinho talvez volte a ser um jogador que performe em outra situação, mas ajudando o Fortaleza. Não muda, né, cara? Sempre tem esse jogador que sai de um lado, vai pro outro, do outro vai para um. É impressionante isso. A gente comenta muito sobre isso, só falando rapidinho, mas assim, tudo também vai, e a gente tem um especialista aqui, vai já falar com ele, que é o Juninho, a gente sabe que tudo é o olhar do treinador e como você observa o jogador. Né? Tem jogador que, por exemplo, cara, eu jogo de volante, mas você vê características nele que você pode colocá-lo um pouco mais para frente ou para o lado do campo, ok. Mas quando você força para que esse atleta jogue em determinada posição, fazendo uma função dentro do campo, você acaba irritando não só o jogador, que passa a não jogar bem, como o torcedor, que vai pegar no pé do jogador. E é por isso que às vezes o jogador sai do clube, porque ele não é muito bem utilizado. É lógico que também tem um jogador que não se dedica ao máximo. E aí é uma análise que eu acho que tem que entrar muito, que é o que eu vejo que falta. O setor de futebol, gerente, supervisor, diretor, não sei quem, tal, conversar com a comissão técnica e realmente saber qual é o problema para poder desenvolver e não perder o atleta. Afinal de contas, contrato tem multa rescisória, tem um monte de coisa que você tem que acabar se não for amigável.
Ô, meu amigo Romildo, corta aqui na geral, bota na tela aqui a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro pra gente pincelar rapidinho, porque o Floresta, ele vem num trabalho bem consistente, né, meu amigo Hugo do Vale? Não temos a tabela, né? Vamos seguir daqui. Temos a tabela, o bicho é desenrolado. O Floresta vem num trabalho consistente, é importante se falar isso, porque a Série C é um dos campeonatos mais difíceis que existem no Brasil. Total. E aí a gente tem times muito competitivos, e o Floresta aí figurando nessa 13ª posição. O que é que você pensa? Cara, primeiro que a Série C virou uma Série B, né? Tipo isso. Você vê o nível dos times que estão aí na Série B, você vai encontrar aí campeão do Nordeste, campeão brasileiro da Série B, campeão brasileiro, inclusive. Muita gente forte que está aí performando. E você vê o Floresta aí, pra gente já é uma alegria imensa, né? Eu costumo falar isso, porque o Floresta conseguiu o que o Ferroviário não conseguiu, para começar. Claro. Uma estabilidade dentro da Série C e brigando para subir para a Série B, que ano passado ele participou dos playoffs, inclusive. Esse ano o negócio está mais complicado, né? Faltam 2 jogos, né, para se concluir, se eu não, 3 jogos, né, que são 19 jogos. Faltam 3 jogos para se concluir, mas você vê ali, ó, acho que do 6º, né, até o 15º, a briga é de 3 pontos. Uma vitória muda. Uma vitória já muda, né? E é isso que o Floresta precisa. O que eu sinto falta do Floresta é que, assim, quando a gente pensa que ele vai engrenar um jogo em casa para poder entrar no G8 e ficar tranquilo, ele perde ou empata, né? Então falta essa consistência. O trabalho do Leston vem sendo muito bem feito dentro do Floresta. No geral, já o Floresta... consolidado, cara. O Floresta vem se consolidando muito dentro do futebol pela estrutura, né? Que para quem não conhece, é bom conhecer, pelo futebol de base que vem revelando muitos jogadores, mas principalmente por essa consistência nesse campeonato, que sempre foi o fantasma, né? Depois do Fortaleza ter passado tanto tempo na Série C, muita gente abomina essa competição, por mais que tenha sofrido algumas mudanças logo depois que o Tricolor subiu. Floresta que joga neste domingo, 4 da tarde, contra o Anápolis, no PV, jogo que pode dar uma ajudinha ao Verdão, beirando o G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Antes da gente passar para o Ferroviário, muito obrigado pela tabela aqui, antes da gente passar para o Ferroviário, segundo bloco a gente vai ter uma entrevista super bacana com o Júnior Cearense, né, Hugo? Muito bacana, um cara que virou ídolo aqui no futebol cearense, vem fazendo um trabalho muito bacana com o Luiz Carlos Cruz, que é outro nome gigante aqui do nosso futebol. Luiz Carlos Cruz que treinou Ceará, treinou Fortaleza, ele que esteve à frente daquela equipe que chegou ao vice-campeonato brasileiro, né? Um time que não foi campeão, e aí eu posso dizer com tranquilidade, até porque ficou na cara do Brasil, né? Uma situação bem ruim para o Fortaleza no jogo contra o Criciúma lá, né? Passaram por muitos perrengues, inclusive no nosso podcast, que eu participo, que é o Na Cara do Gol, a gente já chamou pelo menos uns 4 ou 5 personagens desse time, né? Bechara, Clodoaldo, Sérgio Maranguape, e muita gente fala da arbitragem na época, né? Que deu aquela confusão e tal, enfim. Mas foi um time que virou a jangada atômica, né? O Fortaleza que virou um time de muitos jogadores conterrâneos que acabou que ganharam o Brasil, essa é a verdade. Então, eles voltam ao estado do Ceará para poder fazer um trabalho bem bacana, um jogo, inclusive, envolvendo esses jogadores da época, né, com o time do Safés, que é o time dos ex-atletas, comandado pelo Marcos Gaúcho, que é outro gigante, aí que ajuda muito o nosso futebol, e a gente vai bater um papo com ele aqui para poder a gente saber como é que vai ser e o que é que pretende, né? Já que parece que o homem já está na terrinha de novo, já está por aqui. Desenrolado. Vai estar aqui com a gente no Resenha de Artilheiro, o Hugo do Vale vai comandar esse papo com ele. Mas antes da gente ir para o intervalo, vamos falar do Ferroviário, porque a situação lá não está boa, né, meu amigo? O Tubarão da Barra convocou uma Assembleia Geral para debater um possível rompimento com a SAF. O Valdo Silva traz os detalhes, vamos acompanhar. O Ferroviário anunciou convocação de seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no próximo dia 27 do corrente mês, na Vila Olímpica Elzi Cabral. A reunião vai definir as medidas que o Conselho Deliberativo do clube irá tomar frente aos problemas financeiros enfrentados junto à SAF. Entre os principais pontos, os membros do Conselho vão debater sobre as obrigações assumidas junto à empresa Max Limitada. O Ferroviário estuda maneira de abordar juridicamente os termos do contrato firmado com o grupo português. Hugo, o negócio não está muito bom por lá não, né, cara? Cara, terminou da pior forma, né? A gente aqui mesmo no Resenha de Artilheiro trouxe, inclusive na época das eleições, as 2 chapas, né? A gente identificou que havia muito mais uma rixa, né? E aí dentro do clube de futebol, que é uma paixão, e principalmente o Ferroviário, que é muito querido, esse tipo de coisa a gente sabia que em algum momento não ia dar muito certo,
né? Acabou que terminou da pior forma possível, porque o Ferroviário não conseguiu se classificar na Série D, acabou sendo eliminado, né? Ficou o prejuízo, de fato, porque existe uma grana pesada para poder ser reembolsada pela SAF, que não se pronuncia, que não paga, né? E aí vai ficar a conta para a associação. E esse é o grande problema. Então essa reunião vai ser para resolver isso. Só que eu vi uma entrevista do Roger, eu achei interessante, porque assim, na época da eleição, todo mundo querendo ali o seu espaço para poder comandar, fazer da melhor forma dentro do Ferroviário, existia uma disputa. Só que eu acho que agora vai além, né? Eu acho que agora tem que pensar no Ferroviário, tem que pensar na terceira força do nosso futebol. Floresta vem muito bem, Iguatu também, muita gente aí aparecendo para o cenário, mas a terceira força do estado, ela tem que ser a partir de títulos e de história. O Ferroviário tem 9 títulos cearenses. Enquanto ninguém tiver 9 títulos, então ninguém vai ser a terceira força, na minha opinião. Pode momentaneamente ocupar uma terceira força, mas o Ferroviário precisa disso e para confirmar isso, precisa resolver essa história. Eu acho que só com muita união. Quem foi da chapa concorrente ou rival, sei lá, se é que pode falar isso, que a gente está falando da instituição ferroviária, se unir nesse momento para tentar resolver da melhor forma possível. O Ferroviário precisa caminhar. O Ferroviário, para a gente aqui, já era para ter sido o time, já é para ser o time de Série B. Sim. Né? Enquanto o Ceará e Fortaleza, Série A, e o Ferroviário ali na Série B. Enquanto isso, os outros times estão caminhando por fora, que para a gente não é ruim, é muito bom. É isso, vamos acompanhar de perto essa situação. Claro que a gente vai trazer essa análise de como é que vai ser essa reunião. Ela vai acontecer mais lá para o fim do mês e, claro, a gente vai estar acompanhando de perto. O Valdo Silva vai estar lá no pé do vidro da diretoria para dizer para a gente o que é que aconteceu. Meus amigos, o Resenha vai dar uma pausa agora, né? Daqui a pouco a gente volta para trazer muita informação e também um papo super legal do Hugo do Vale com o Júnior Cearense. Vai falar sobre esse jogo festivo aí junto a essa galera e também do Luiz Carlos Cruz. Papo muito bacana que você confere aqui na TV Câmara Fortaleza e também na FM Fortaleza 90,7. Até já. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa. Porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. Calendário Eleitoral 2026. No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor. Livinha e Chico, da turminha do Espaço Evoluir em Ser Autista é Ser Único. E isso é motivo de orgulho. Essa é a história do Chico. Chico organizando objetos, concentrado, no seu ritmo. Por que tu faz tudo assim, Chico? Porque assim eu me sinto bem. Cada pessoa tem seu jeito de ver e sentir o mundo.
E todos os jeitos merecem respeito. Chico tenta se comunicar. Alguém não entende de imediato. Nem sempre a comunicação é igual. O importante é estar disposto a entender o outro. As pessoas passam a interagir melhor com o Chico. Ser autista não é ser diferente demais. É ser único do seu próprio jeito. E isso é motivo de orgulho. Orgulho autista? Celebrar quem você é. Câmara Municipal de Fortaleza, valorizando a diversidade, respeitando cada história. Fortaleza cresce e nossa Câmara precisa acompanhar o tamanho da cidade que representa. Por isso, depois de mais de 20 anos, a Câmara de Fortaleza está voltando para o centro da cidade. É aqui que a nossa história começou e vai continuar, cada vez mais próxima das nossas raízes e da nossa gente. Uma nova sede projetada para ser muito mais inclusiva, sustentável e tecnológica, ocupando o prédio do antigo Mucuripe Club, com vista para o mar e de olho no futuro. Seremos vizinhos de um importante polo cultural e de grandes ícones da nossa cidade. O Forte de Nossa Senhora da Assunção e a Catedral de Fortaleza. Voltamos para onde o povo está, trazendo mais segurança para a região e movimentando a economia local, dando vida nova a um cartão postal da capital para lembrar que também fazemos parte dos seus dias. Câmara de Fortaleza, em breve, uma nova casa para você. Estamos de volta aqui com o Resenha de Artilheiro. A imagem melhorou um pouco, né? Vamos ser sinceros, né? Carlos Henrique já brincando ali, agradecendo demais. O Carlos Henrique está à frente aqui do Resenha de Artilheiro. E a gente está voltando agora para esse segundo bloco para bater um papo muito bacana de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é falar da história do futebol, aliado também com a causa, né? Causa de solidariedade. E com a gente aqui o Juninho cearense, né? Ele que atuou por várias equipes, mas se identificou demais com o Fortaleza. A gente estava falando sobre a jangada atômica, né? O time do Fortaleza com vários jogadores da terra. Eu vou começar primeiro com uma dúvida que muita gente tem. Todo mundo chama ele de Juninho cearense. E o Juninho cearense, é cearense mesmo ou não é cearense? Primeiro, boa tarde e agradecer a vocês pelo espaço. É sempre importante e gratificante estar falando de volta. A gente ficou muito tempo, né? São 2002, 2004 e 2008. Foi as minhas passagens pelo Fortaleza. Então a gente sempre fica muito feliz quando fala do clube, feliz pela cidade, porque foi a cidade que abriu as portas para mim, o Fortaleza abriu as portas para mim no cenário esportivo, porque eu vim, não é o Asa, foi aquele o Asa de Arapiraca, foi o que tirou o Palmeiras, que eu consegui ter o acesso, aquelas subidas todas. Mas a importância minha no futebol veio muito com a vinda do Luiz Carlos Cruz para cá, o treinador que me trouxe do Asa, e consequentemente a gente fez aquela campanha. O meu nome, Juninho Cearense, porque quando eu cheguei no Atlético, eu fui para a Turquia e voltei para o Atlético Mineiro, já tinha 3 Juninho. E aí o presidente da época, Ricardo Guimarães, disse, cara, não vou, já tem Juninho Pernambucano, que é o de verdade. Falou assim mesmo. De verdade. Já tem o Juninho aqui, o Juninho Mineiro e tem Juninho Goiano. Rapaz, como você subiu Fortaleza e tem casa em Fortaleza, mora em Fortaleza, tem algum problema de ser Juninho Cearense? Eu não ia falar para o presidente do clube, não, presidente, que não podia, né? Não vai ser Juninho, não. Aí eu aceitei e esse nome pegou, é um nome que eu não quis tirar. Meu filho é daqui, né? Tenho esposa aqui, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Escolinha, liga, tudo eu desenvolvi justamente quando eu fui entendendo que o futebol, ele foi diminuindo para mim por conta da idade, das lesões, e eu fui começando a estudar, tirei as licenças e fui trabalhando muito com projeto social, com escolinhas, e a gente também fomentando esse projeto de base, né, explicando aos jogadores dessa idade que não é tão fácil. Se você colocar o número de atletas que tentam ser
atletas de futebol, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles têm que entender que não é um processo tão fácil, é um processo muito difícil. Bacana. A gente vai já falar sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Juninho como jogador. Certo. Né, falar um pouquinho dessa fase, nessa áurea mágica do futebol cearense que chegou, como eu falei, até a final do Campeonato Brasileiro da Série B. Por algumas questões que é melhor a gente nem comentar, acabou o Fortaleza não ficando, mas era o melhor time disparado naquela época. Mas fala um pouco desse início, né, desse projeto que se iniciou com vocês e acabou quando a gente olhava para a escalação, era tanta gente daqui e tanta gente boa que acabou chegando ao vice-campeonato brasileiro, Juninho. Foi um time bem diferente, né? A gente, na montagem do Cruz, ele se preocupou muito em resgatar, né, a identidade do clube, que já tinha uma identidade bem forte, com Maisena, Bechara, e aí eu vou esquecer alguns nomes, mas alguns nomes importantes no clube, que tinham ido para outros lugares e que a gente tinha que resgatar esse modelo de jogo ofensivo, um modelo de jogo que fosse mais vertical, que fosse mais nordestino, né? Então, assim, quando a montagem do time, eu até conversei com o presidente Rolim nessas nossas conversas, a identidade ela não pode ser perdida. Verdade. Os atletas que chegam, eu vi vocês falando, o atleta chega, a gente desloca o atleta de posição, mas você tem que perguntar ao atleta se é confortável para ele ser deslocado de posição. Verdade. Porque esse atleta ele vai lhe gerar uma condição melhor no campo. Então eu acho que esse time que foi montado, ele foi montado para ganhar, apesar que a gente, na minha estreia mesmo, tinha muita pressão, porque era um time muito nordestino. Isso. Então a pressão era muito grande para que a gente fizesse resultados ou tivesse o grande medo de queda de divisão. E eu lembro, essa aqui ficou na minha memória, a gente estava reunido depois de um empate fora de casa e depois eu estreiei, né? E tínhamos 10, 12 torcedores que ali no PC ia muitos. E ali reclamaram, ainda vão. Aí reclamaram com o Cruz. Ei, Luiz Carlos Cruz, esse time você vai levar meu time para a Série C. Aí o Cruz disse, em dezembro, vocês venham aqui que a gente vai levar, esse time é para a Série A. E a gente fez aquele time espetacular, sem vaidade, sem ego. E o mais interessante é que a gente não se reunia um na casa do outro. Não, era um time que naquele momento, nos dias de treinamento, se quem fosse ver os treinos do Fortaleza naquele ano, era uma guerra todo jogo. Era muito difícil. Quem desse uma brecha perdia a titularidade. Tinha o Alisson que entrava no meu lugar em alguns jogos, fazia gol direto e a gente era praticamente parceiro, né, de quarto, jogava videogame, e ele dizia, ó, Juninho, o bichinhozinho é bom do Jorge Mota, deu 15 minutos para terminar o jogo, pede para trocar. E a gente tinha essa troca, né? Eu acho que na hora de trocar, o Cruz também tinha um time no banco, tinha o Mazinho Loyola, que era um cara que praticamente era um cara experiente, que tinha um time muito jovem, né? Sérgio, Chiquinho, Sérgio ao contrário, jogando invertido. Aí tinha Erandi voando, né? Aí Ronaldo Angelim, precisa discutir. E a gente tinha um gênio, né? Que é Clodoaldo. Todo time tem que ter um gênio. E aí eu sabia da minha responsabilidade de ajudar o Dude, de ajudar o Kel e deixar o gênio jogar. Então a minha preocupação, até me arrepio, porque eu sei que eu fazia com que o Clodoaldo fosse o Clodoaldo. Eu não poderia atrapalhar Clodoaldo e Vinícius ali na frente. Eu poderia acrescentar. E eu acho que eu entendi muito bem esse papel de ser um coadjuvante e na hora dos gols, né, importantes contra o América Mineiro, contra o próprio, que a gente fez o Paulista de Jundiaí. Paulista ali foi uma goleada histórica. Então assim, e eu tive muito, eu digo que Deus me abençoou muito aqui no clube, porque nos 2 acessos que eu tive participação em alguns gols muito importantes, que ficaram na memória da torcida, e para mim, como teoricamente um carregador de piano, como todos os outros, se você for conversar com todos, ninguém era maior do que ninguém. Nem o próprio Clodoaldo, que sabia que era maior do que a nossa, porque ele era um cara que, quando você tocava para ele, ele já criava situações que a gente nem imaginava. Mas só no olhar a gente já sabia o que o Clodoaldo queria. Então acho que é por isso que esse time deu liga. Teve um treinador que também entendeu que cada um tinha o seu espaço, né, que é o Luiz Carlos Cruz, que é muito bom, ele é muito bom de gerir grupos, né? Então a gente fica muito feliz em trazer todo mundo de volta, em ter uma despedida que ninguém teve, né? Eu acho que poucos tiveram. Então essa era uma coisa que eu me cobrava. Eu queria muito vestir a camisa que quando eu vou para o estádio hoje, eu digo, se eu jogasse no tempo de hoje, porque eu entregava tudo dentro do campo. Verdade. Eu não deixava tudo. Então espero que a gente faça uma grande festa, né?
que agora vai ter, rever nossos amigos, todo mundo um pouquinho mais inchado, mas com certeza todo mundo feliz em estar vestindo de volta a camisa do Fortaleza. Verdade, a gente está aqui com o Juninho Cearense, ele que atuou pro Ceará também, né? Jogou no Ceará, quem não sabe, e o Juninho jogou no Ceará também, mas a sua história, né, e tudo que foi de títulos aí importantes, inclusive acessos, foi pelo Fortaleza. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está lá na rádio, Fortaleza FM 90,7, mandar um beijo para a Jocasta Pimentel, que é a nossa gestora de lá. Tá a Fernanda Barrocas, Leonardo Pedreira, tem o Gilson Lima, tem o Rufino, André Capiberibe, Renata Abreu, tem uma galera bacana que está acompanhando a gente e a gente sintonizado também, porque a gente tá? Certo. Tanto na TV Fortaleza 7.2, como também na rádio Fortaleza FM. Vamos falar do jogo, certo, né? Colocar aqui na tela, dá para colocar aqui o banner do jogo, para a gente já perguntar aqui para o Juninho, para dizer aí a intenção desse jogo. Tá aqui, ó, Luiz Carlos Cruz. Vai ser palestrante, né, em algumas situações lá no Cuca, do Zé Walter. No teatro. São 2 datas, quer dizer, uma data são 2 horários, sim, de 15 às 17 e também de 19 a 21. E no dia 30, esse jogo, e como eu falei de solidariedade, vai ter aí 1 quilo de alimento não perecível e você vai ter a oportunidade, não só o torcedor do Fortaleza, mas o torcedor do futebol cearense, porque também vai estar presente a seleção cearense, que é comandada lá pelo Marcos Gaúcho, o pessoal do Safes, tem muita gente bacana. Fala um pouquinho pra gente aí, Luiz, o Juninho. Esse evento vai ser um evento que a gente dividiu, porque tem a escolinha, tem várias escolinhas ali no entorno do José Walter, que são projetos. Então, a primeiro ponto meu, na vinda do Luiz Carlos Cruz, aproveitar a imagem, a experiência e levar para os jovens sobre isso, sobre o futebol. Então a gente tem uma palestra primeiro para treinadores, eu acho que é importante todo treinador, preparador, todos os esportistas estarem presentes, que vai ser à tarde, das 15 às 17. Aí a gente vai ter algumas pessoas importantes do meio do futebol da base para poder explicar. E à noite, às 19 horas até às 21 para o público. Aí pai, filhos, tudo lá, porque a gente vai ter botar alguns vídeos uns takes daqueles times e também uma palestra com o Luiz Carlos Cruz. E dia 30 é a nossa cereja, a festa. A gente conseguiu com a Secretaria de Esporte, a Cecel, Josué, Glauber, Jefferson. Né? Mandar um abraço para a galera que está sempre com a gente. A turma do Safes. Quando eu falei do evento, todo mundo se mobilizou. Daniel Sobralense, se eu for colocar todo mundo, Bechara, foi muita gente que se mobilizou para a gente fazer uma grande festa. A seleção cearense não vai ser uma seleção fácil. Não. Tem um misto de João Marcos, Michel, Boiadeiro, Sérgio Alves. É praticamente Jardel, um clássico rei, né? É quase um clássico rei. Então os meninos já estão se coçando para começar a correr, para também não fazer feio, porque a gente sabe que nessa festa quem vai ganhar é o torcedor. 1 quilo de alimento não perecível. A liga que eu coloquei, que é justamente uma liga que eu montei há 10 anos atrás, que é uma liga que tem projetos, tem escolinhas particulares. Então tá todo mundo ligado. Minha escolinha, liga, eu acho que hoje a audiência aumenta um pouquinho de um público que não estava acostumado a ver o resenha. Eu acho que é bom para que vocês tenham eles tenham essa visão que o futebol ele passa muito por esse tipo de evento e vai ser um evento muito importante com o mestre Luiz Carlos Cruz. Deixa só as redes sociais, se o pessoal quiser ter o acesso para saber como é que vai ser, aonde vai ser e também para poder estar ligado tanto com a liga, como com as escolinhas, como também com esse projeto que vocês devem iniciar aí, Juninho. A liga, ela no Instagram, é @LigaLefs. Então lá vai estar tudo sobre a liga, as competições que tem no calendário do ano, as escolinhas que você pode procurar, porque assim, é muito fácil eu chegar e dizer, não vai para a escolinha Juninho Cearense, mas tem a escolinha do Andrezinho, tem a escolinha da Juventus, tem a escolinha do Foot Center, tem a escolinha do Flamengo, tem a do próprio Fortaleza, tem a do Sérgio Alves. Então assim, procurem as informações, porque são as equipes que jogam as competições, o que é mais próximo para o seu filho, o que eu passo muito para os pais de alunos, né? Procure um lugar que seu filho tenha o conforto de brincar. Ensinar, ter um professor que cuide do seu filho e que ele possa passar informações positivas. E a realidade do futebol, que não se pode se brincar com o sonho. Ser um atleta de futebol é não brincar com o sonho. Então passa-se muito da nossa cultura e não perder, não robotizar, não fazer muito quadradinho, deixar o menino se divertir e deixar ele errar. Eu só acertei muito porque eu errei muito tentando fazer gol, tentando dar passe. Então essa cultura, eu falei isso para o presidente Olim, não pode deixar perder a cultura. Verdade. O hino do clube,
saber quem é os ídolos, isso aí é super importante. Fundamental, né? É super importante para um bom objetivo. Juninho, eu te agradeço a tua presença. Sexta que vem a gente vai estar aqui novamente com o Juninho e acompanhado do Luiz Carlos Cruz. Se Deus quiser, vai estar aqui para poder bater papo com a gente. A gente resenha de artilheiro chega ao seu final. Hoje a gente teve a presença aqui do Juninho Cearense, que vai estar nesse evento maravilhoso, e a gente agradece você pela audiência. Na segunda-feira a gente vai estar aqui novamente, a partir de meio-dia. Carlos Henrique Costa vai voltar aqui na apresentação junto comigo e a gente falar sobre a rodada do final de semana e também muito sobre o futebol cearense. A gente agradece. Até segunda. Valeu. Audio